Meu Bet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esta terça-feira, dia 4/10, com a Liga dos Campeões, onde temos o grupo C, representada pela equipe do Bayern de Munique da Alemanha, enfrentando a equipe do Vitória Pilsen da República Tcheca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória Pilsen, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Bayern de Munique é a primeira colocada do seu grupo, com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Vitória Pilsen é a quarta colocada, com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Liga dos Campeões, grupo D. Temos a equipe do Marseille da França, enfrentando a equipe do Sporting de Portugal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Marseille, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, ela venceu 4 e perdeu 1. No atual momento do seu grupo, a equipe do Marseille é a quarta colocada, com 0 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sporting é a primeira colocada, com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Liga dos Campeões, grupo A. Temos a equipe do Ajax da Holanda enfrentando a equipe da Napoli da Itália. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ajax, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Napoli, ela venceu todas as suas 5 partidas. No atual momento, a equipe do Ajax é a terceira colocada do seu grupo, com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe da Napoli é a primeira colocada, com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Napoli para vencer. Liga dos Campeões, grupo B. Temos a equipe do Clube Brugge da Bélgica, enfrentando a equipe do Atlético de Madrid da Espanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clube Brugge, ela venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Clube Brugge é a primeira colocada do seu grupo, com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Atlético de Madrid é a terceira colocada, com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Atlético de Madrid para vencer. Liga dos Campeões, grupo D. Temos a equipe do Frankfurt da Alemanha enfrentando a equipe do Tottenham da Inglaterra. Dos últimos 5 jogos enfrentados pela equipe do Eintracht Frankfurt, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Eintracht Frankfurt é a terceira colocada do seu grupo, com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Tottenham é a segunda colocada, também com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Tottenham para vencer. Liga dos Campeões, grupo C. Temos a equipe da Inter de Milão da Itália, enfrentando a equipe do Barcelona da Espanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Inter de Milão, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, ela venceu 4 e perdeu 1. No atual momento do seu grupo, a equipe da Inter é a terceira colocada, com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Barcelona é a segunda colocada, com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Barcelona para vencer. Liga dos Campeões, grupo A. Temos a equipe do Liverpool da Inglaterra enfrentando a equipe do Rangers da Escócia.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do Liverpool é a segunda colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Rangers é a quarta colocada com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Liga dos Campeões, Grupo B, temos a equipe do Porto, de Portugal, enfrentando a equipe do Bayer Leverkusen, da Alemanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayer Leverkusen, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento do seu grupo, a equipe do Porto é a quarta colocada com 0 pontos ganhos, enquanto a equipe do Bayer Leverkusen é a segunda colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Brusque enfrentando a equipe do Sporting. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brusque, ela perdeu 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Brusque é a 19ª colocada com 31 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sporting é a 7ª colocada com 46 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do CRB enfrentando a equipe da Chapecoense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CRB, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Chapecoense, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do CRB é a 12ª colocada com 40 pontos ganhos, enquanto a equipe da Chapecoense é a 13ª colocada com 38 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, uma dupla chance, casa fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Grêmio enfrentando a equipe do CSA. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Grêmio, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CSA, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Grêmio é a segunda colocada com 53 pontos ganhos, enquanto a equipe do CSA é a 17ª colocada com 35 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Grêmio para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Operário enfrentando a equipe do Vasco. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Operário, ela perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vasco, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Operário é a 18ª colocada com 32 pontos ganhos, enquanto a equipe do Vasco é a 4ª colocada com 49 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Vila Nova enfrentando a equipe do Criciúma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vila Nova, ela perdeu 1, venceu 3 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Criciúma, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Vila Nova é a 15ª colocada com 38 pontos ganhos, enquanto a equipe do Criciúma é a 8ª colocada com 46 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Juventude enfrentando a equipe do Corinthians. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Juventude,
ela perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Corinthians é a quarta colocada com 50 pontos ganhos, enquanto a equipe da Juventude é a 20ª colocada com 19 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Náutico enfrentando a equipe do Tombense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Náutico, ela venceu 2 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tombense, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Náutico é a 20ª colocada com 27 pontos ganhos, enquanto a equipe do Tombense é a 11ª colocada com 43 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Náutico para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Novo Horizontino enfrentando a equipe do Bahia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Novo Horizontino, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bahia, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Novo Horizontino é a 16ª colocada com 36 pontos ganhos, enquanto a equipe do Bahia é a 3ª colocada com 52 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Clube Brugge versus Atlético de Madrid, fora. Atlético de Madrid para vencer. Inter de Milão versus Barcelona, fora. Barcelona para vencer. Liverpool versus Rangers, acima de 2,5. Brusque versus Sporting, empate fora. Grêmio versus CSA, casa. Grêmio para vencer. Operário versus Vasco, empate fora. Juventude versus Corinthians, empate fora. Náutico versus Tombense, casa. Náutico para vencer. Grêmio Novo Horizontino versus Bahia, acima de 1,5. Vila Nova versus Criciúma, empate fora.